Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Pronto. Se tiver fazendo algum barulho aqui, vocês me avisam que eu posso fechar a janela e tal, aí vai ficar mais silencioso, certo? Mas se tiver muito barulhento. E também se a internet ficar ruim, vocês também me avisam, né? Eu não sei se. Pronto, peraí. Acho que a minha internet deu uma caída agora. Acho que agora eu voltei. Vocês estão me escutando direitinho? Sim. Então, tá ótimo. Só mostrar para vocês, né, como é que vai ser a nossa aula, como é que eu dou aula, certo? Eu fiz uma gambiarra aqui para dar aula, né? Eu fiz tipo essa colunazinha aqui de livros, né? E de um lado e do outro, outra coluna aqui de livros, que aí sustenta uma grade lá em cima, e aí eu mostro eu dou aula através dessa lousa aqui, certo? Então, geralmente o pessoal consegue acompanhar direitinho, né? Dessa forma que eu dou aula, certo? Mas qualquer coisa, se tiver ruim, se a internet ficar ruim, se eu estiver indo muito rápido, vocês vão me avisando, que aí eu vou ficando mais devagar, né? Eu sempre fico logado tanto no meu notebook quanto no meu celular, né? Que aí no notebook eu fico olhando o chat e o celular fica aqui em cima para poder dar aula, certo? Vamos lá, então deixa eu começar logo aqui, deixa eu ajeitar aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui como é. Ver se tá dando para ver direitinho. Qualquer coisa vocês me falam aí, certo? Pronto. Né? Ver se vai dar certo dar essa aula. Né? Vamos lá, nossa primeira aula, essa aula de hoje vai ser bem tranquila, certo? A gente vai começar vendo um pouquinho de sistema de unidades, certo? Imagino que vocês já devam ter uma noção, né, sobre o sistema de unidades. Vamos ver um pouquinho da história, um pouquinho de curiosidades em relação ao sistema de unidades, certo? Bom, basicamente a primeira aula vai ser isso, né? Vendo assim, o conteúdo de física mesmo, né? A parte de movimento, a gente vai ver na próxima aula, certo? Hoje a gente vai ver sistema de unidades, né? De unidades. Então fica o seguinte, como você já deve imaginar, né? A gente vai usar o sistema SI, né? O Sistema Internacional de Unidades, né? Que no Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão de comprimento é um metro, né? Vocês já devem saber, um metro. É um mzinho de tempo, segundo, né? De tempo é o segundo. E de massa é o quilograma. Certo? Quilograma. Tudo bem? Essa aqui são as unidades de comprimento, tempo e massa, certo? Só que existem várias outras grandezas, né? Grandezas na física, que a gente diz que são derivadas dessa, certo? Então é importante a gente entender essa diferença das grandezas que a gente chama fundamentais, que é o comprimento, tempo e massa, né? Para a gente vai usar só essas três fundamentais, mas existem outras, né? E todas as outras grandezas que a gente vai estudar vão derivar dessas aqui, né? Então, por exemplo, a velocidade, né? A velocidade, a gente vai aprender que é
distância sobre o tempo, né? Então, a unidade vai ser metro por segundo, né? A aceleração, metro por segundo ao quadrado, né? E, enfim, todas as unidades que a gente vai ver vai ser derivadas dessa, né? Quando a gente vai vendo leis de Newton, a força, qual a unidade de força, né? Vou botar aqui, ó, aceleração. E a unidade de força, a gente vai ver que é quilograma metro por segundo ao quadrado. E isso aqui a gente deu o nome de Newton. Quando a gente vai estudando energia, certo? A unidade vai ser quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado. Isso aqui a gente deu o nome de Joule. Tudo bem? Mas essas unidades aqui, ó, todas as unidades que a gente vai ver derivam dessas aqui, né? É uma combinação dessas unidades, das unidades fundamentais. Tudo bem? Essas aqui a gente chama de derivadas, né? São grandezas derivadas, e essas aqui são as fundamentais, certo? Derivada no sentido que deriva dessa, né? Não derivada no sentido lá matemático que vocês aprenderam no cálculo 1, né? E se bem que a gente vai aprender que a velocidade nada mais é do que a derivada do comprimento, certo? Então, nesse sentido também tem um pouquinho a ver. Certo, pessoal? É interessante a gente saber essa diferença porque a gente vai aprender a transformar de um para o outro, tudo bem? Mas eu queria só falar também algumas curiosidades, né, em relação ao sistema de unidades, né, como é que surgiu o sistema de unidades, tudo bem? Qualquer momento, pessoal, vocês podem escrever, se tiver alguma dúvida, pode escrever no chat, que eu estou de olho aqui no computador, certo? E eu queria primeiro começar com vocês perguntando a importância, né, mostrando para vocês a importância do sistema de unidades, né? Então, para vocês terem ideia, né, da importância do sistema de unidades, né, atualmente, os dois principais utilizados, um dos dois principais utilizados é o sistema internacional, que é utilizado por quase todos os países do mundo, né, e tem o que a gente chama também do sistema imperial, certo? O sistema imperial, como é que ele é? O comprimento é usado em pés, né? Em inglês é feet, né? A unidade é FT, né? A coisa é FT. O tempo é em segundo mesmo, certo? Segundo. E a massa em inglês é pound, né? Em português é libra. Tudo bem? Isso nem é a unidade em português. Vou botar em inglês que é PD. Certo? E aí fica o seguinte, pessoal. Para vocês terem ideia da importância, né? A NASA perdeu uma sonda, né? Ela mandou uma sonda para o espaço, sendo que ela perdeu, né? Calibraram errado a sonda, né? Deram as coordenadas erradas. Por quê? Porque a sonda foi calibrada no sistema imperial, sendo que os engenheiros da NASA estavam usando o sistema internacional, né? Então, os engenheiros que projetaram a sonda usaram o sistema imperial. Sendo que os engenheiros estavam manobrando, né? O pessoal lá da NASA que estava manobrando achava que era o sistema imperial, né? Então, tipo, quando botava lá para ele andar, sei lá, 10 metros, eles achavam que estava botando para andar 10 metros, mas na verdade estava andando 10 pés, né? Então, por causa disso, eles perderam, né? Só para você ter ideia, foi um prejuízo de 125 milhões de dólares, né? Milhões de dólares, né? Ou seja, com certeza, alguém foi demitido, né? Alguém com certeza perdeu a cabeça, né? Você perder 125 milhões por causa de uma besteira dessa, né? Aí eu lembro que muitas vezes o aluno vinha reclamar assim, professor, você tirou a questão só porque eu errei a unidade, né? Então, se, por exemplo, se um engenheiro civil errar uma unidade na construção do prédio, o prédio pode cair, né? Se um engenheiro químico errar a unidade quando estiver fazendo alguma reação química, ele pode explodir toda a indústria. Então, você ter ideia da importância do sistema de unidade, você saber entender direitinho o sistema de unidades. Tudo bem? E aí fica o seguinte, e a importância disso para a ciência também, né? A ciência, vocês devem lembrar lá acho que a terceira série que a gente estuda, alguma coisa assim, uma das séries iniciais, a gente estuda o famoso método científico, né?
Então, aquele métodozinho científico que a gente aprendeu lá nas primeiras aulas de ciências nossas, certo? Ele, de fato, é utilizado ainda hoje, né? E a principal, uma das principais características do método científico é o fato de você fazer experimentos, né? Você faz experimentos para testar as suas teorias, né? Uma das principais características. Claro que o método científico ele tem todo um desenvolvimento. Estou só falando aqui por cima, né? O método científico tem toda uma teoria, né? Tem toda a lógica da pesquisa científica, certo? Mas o importante que eu quero ressaltar aqui para a ciência, né? É que hoje só se faz ciência se existir experimento. Né? A ciência é uma condição que a gente chama de sine qua non. Né? E aí o que acontece? Ah, então, para fazer experimento, é implícito a ação de você medir, né? Necessariamente você precisa fazer medições, né? Você precisa medir algo, certo? E eu quero fazer uma reflexão com vocês que o que é medir? Né? Você pedir para você medir a sua altura, né? O que você vai fazer? Né? Você pedir para você medir a sua altura, muito provavelmente você vai ficar aqui do lado de uma parede, né? Vai marcar aqui a sua altura, né? Vai pegar um lápis e vai marcar aqui a sua altura, né? Marca aqui na parede a sua altura, tudo bem? E aí, depois você vai sair e vai colocar uma trena, alguma régua aqui, para você medir a sua altura, tudo bem? Se você Se eu pedir para você medir o seu peso, o que você vai fazer? Muito provavelmente você vai subir numa balança, né? Tá aqui a balança. Você vai subir aqui numa balança e vai verificar, né? Quanto é que está o seu peso aqui na balança. Tudo bem? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, que medir, o que é medir? É você comparar, certo? Sempre que você está medindo, você está fazendo uma comparação. Nesse caso aqui, você está comparando a sua altura, certo? Com essa medição aqui, com a régua, né? Está comparando a altura com a régua, tudo bem? Aqui você sabe que você tem, sei lá, vamos supor que eu, por exemplo, né? Eu estou pesando uns 73 quilos, né? Então, eu vou subir na balança, você que eu vou saber 73 quilos. Então, o que eu estou fazendo é comparando, tudo bem? Só que comparando com o quê? Né? Essa é a questão. Comparando com o quê? Né? Então, você está comparando com o que a gente chama do padrão de metro. Né? Então, existe um comprimento que a gente definiu que ia ser 1 metro, né? E existe um peso que a gente definiu que seja 1 quilo. E a história desse padrão do metro e do padrão do quilo, por exemplo, é uma história que eu gosto de contar para os alunos, né? Que é bem curiosa, né? Porque tudo começou, né? Tudo começou desde antigamente. A gente usava medidas, né? Parecia criança, né? A gente usava medidas com coisas do nosso corpo, né? Então, media como o pé, né? O tamanho do pé, certo? Que a gente usa até hoje, na verdade, né? Em inglês é o fit, né? Usa até hoje. Né? Só que antes era o tamanho do pé mesmo da pessoa, certo? As polegadas, né? Em inglês é inch, né? Polegadas. Bem, então, ou seja, nossas medidas começaram, né? Com padrões do corpo, né? A jarda, você já ouviu falar de jarda? O que é jarda? É a distância, é o braço, né? Um braço a gente chama de jarda, tudo bem? Então, assim, antes, realmente as medidas eram definidas a partir de unidade de corpo. Parecia criança, né? Criança quando vai brincar, por exemplo, não sei se vocês, na época de vocês brincavam de travinha, né? Sempre brinquei de travinha. Que é o quê? A gente jogar bola, né? E fazia o gol com chinelo, né? A gente botava o chinelo de um lado, o chinelo do outro. E aí a gente contava com os pés, né? A gente botava um pé depois do outro. Faz um gol com 5 pés aí, 4 pés, né? Então, ou seja, a nossa medida é quase como se fosse infantil antigamente, né? A medida que o pessoal usava. A mesma. Por exemplo, na época que eu jogava bila, não sei se vocês jogaram bila, né? Mas tinha o palmo, né? Uma bila não podia estar a menos de um palmo do outro, senão você não pode bilar o outro, tudo bem? Então, assim, desde os romanos a gente usava esse tipo de medida, os pés, né, as polegadas, né? Lógico que, sendo que aí ficava complicado, né? Até o comércio usava isso, né? Tipo, vou trocar
sei lá, no período feudal, tudo bem? Então surgiu a necessidade de padronizar, né? Porque é 6 pés de quem, né? Se for 6 pés de um gigante, uma pessoa que é alta, 2 metros, vai ser um pé gigantesco. Mas de se for 6 pés de uma criança, seria um negócio pequenininho, certo? Então surgiu a necessidade de, de começar a de começar a padronizar, certo? Tudo bem? E aí, a primeira padronização qual foi? Vai ser o pé vai ser o pé do rei, né? Polegar vai ser a polegada do rei, a jarra vai ser a jarra do rei. Então, essa foi uma das primeiras padronizações, certo? E depois, foi o que aconteceu? Na Revolução Francesa, foi quando o pessoal propôs de usar um padrão universal, né? Ou seja, você não precisaria ficar mudando, indo de feudo para feudo, ia mudar, né, o tamanho da medida, certo? Vocês estão me escutando, pessoal? Eu não sei se a internet deu uma oscilada aqui. Está dando para me escutar direitinho? Acho que está dando, né? Pronto, então vamos lá. Então, assim, na Revolução Francesa, né, mais especificamente em 1790, foi quando o Comitê de Unidades lá da França resolveu padronizar tudo, né? E aí foi quando surgiu a ideia do metro. Como é que eles resolveram padronizar o metro? Seria da seguinte forma: eles iam pegar aqui o meridiano que passa por Paris, né? Finge que isso aqui é a Terra, certo? Vou desenhar aqui a América, mais ou menos. Aqui é a Europa, tudo bem? Aqui é a África. Por cima assim, né? Eles iam pegar o meridiano que passa por Paris, certo? Até o Equador, tudo bem? Saindo do Polo Norte, né? Saindo do Polo Norte até o Equador, ia dizer que essa medida aqui seriam 10 milhões de metros, certo? 10 milhões de metros. Dois, mais um. Tá certo, né? 1.000 milhões, pronto. E eu medi isso aqui e fazer 10 milhões de metros. Qual era a ideia deles? A ideia era o seguinte, era que seria interessante fazer um comprimento que fosse o mesmo para todos os países, né? E que qualquer país podia fazer essa medida, né? Podia fazer essa medida aqui, né? Ia fazer uma expedição de tal forma que a medisse aqui e podia saber exatamente qual era o tamanho do metro, né? Então, esse foi o princípio do surgimento da padronização das unidades, certo? E aí foi o que eles fizeram, né? Fizeram uma expedição, né? Essa expedição mediu essa distância, certo? E calcularam o metro, né? Então, esse comprimento que a gente chama de 1 metro, ele surgiu como? Né? Eles fizeram tipo uma barrazinha, né? Essa barra é em formato de X, assim. Vou tentar desenhar aqui mais ou menos. É uma barra de platino e irídio, né? Exatamente dessa substância, dessa liga, né, de metal, platino e irídio, porque essa liga ela é mais estável, tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Não sei se deu para entender. Uma barra desse jeito aqui, né? Pronto, mais ou menos assim. Não sei se deu para entender como é essa barra, né? E realmente é 1 metro. Aí define que esse é 1 metro, tudo bem? Então, ou seja, qualquer indústria que faz régua, que faz trena, né? O que ele está fazendo, o que é? Ele tem que pegar exatamente o que foi definido como 1 metro, certo? Que foi definido na época, né? Foi definido como 1 metro, né? E graduar, né? Então, se fizer uma régua de 30 centímetros, ele tinha que fazer uma régua mais ou menos 30% do que era o que foi definido o metro e fazer as graduações do centímetro, tudo bem? Então, essa foi a primeira definição do metro,
certo? Realmente essa barra, né? Só por curiosidade, né, o que eles faziam? Eles fizeram essa barra e fizeram várias cópias dela para mandar para vários países do mundo, para vários países poderem adotar essa cópia, certo? O que aconteceu foi que quase todos os países do mundo adotaram o sistema internacional, né? Só 3 países hoje não adotam, né? Que é os Estados Unidos, a Libéria e o Mianmar. Eles não adotam o sistema internacional, adotam o imperial, certo? E por curiosidade, a cópia dos Estados Unidos nunca chegou nos Estados Unidos, né? Ela foi num navio que foi afundado, certo? Foi roubado esse navio, né? E acabou sendo afundado. Então, talvez por isso que os Estados Unidos nunca adotou, né, o sistema internacional. Na verdade, não só por isso, né? Naquela época foi por isso, mas depois ele podia ter adotado para se padronizar com todo mundo, né? Mas eles preferiram usar as unidades que são meio estúpidas, né? As unidades que eles usam são meio estúpidas, né? As nossas são tudo bem direitinho, seguem um padrãozinho bonitinho, as deles são tudo malucas, né? O pé, a polegada, é tudo maluco, certo? É só você ver a treino, né? Tem treino que está em centímetro e polegada, você vê que a lógica da polegada não é muito lógico, né? Depois eu posso até mostrar para vocês, certo? A de crescimento dela, né? Tudo bem, pessoal? Então, o metro surgiu assim, isso na época, né? Claro que hoje em dia, o que aconteceu? Devido a gente fazer medidas cada vez mais precisas, certo? De comprimento, precisou fazer precisou adotar uma nova definição, certo, do metro. Nessa nova definição, como é que ele seria, né? O metro ele deixou de ser baseado nisso aqui, até porque por curiosidade, né? A expedição que foi fazer essa medida, ela fez essa medida de forma incorreta, né? Então, se você for ver essa distância aqui do Polo Norte até o Equador, ela não é 10 milhões de metros, né? Ou seja, ela não é 10 mil quilômetros, certo? Eles mediram de forma errada, aí, sendo que eles já tinham gastado dinheiro com a expedição, já tinham criado a barra e falaram, não, vamos deixar errado mesmo, então o metro vai ser esse ponto final, certo? Mas hoje em dia deixou de ser isso, né? Hoje em dia, o metro, ele é definido como a distância que a luz anda em um segundo. Perdão, em um segundo não. A distância que a luz anda nesse tempo aqui. Deixa eu ver se eu... Mais ou menos isso aqui, ó. 3 vezes 10 à oitava. Nesse intervalo de tempo, né? É uma fraçãozinha de segundos. Né? Na verdade, esse valor não é exatamente 3 vezes 10 à oitava, né? É um valor todo quebrado, não vou lembrar aqui o valor exatamente, que é exatamente o valor que a gente conhece da velocidade da luz, certo? É exatamente o valor que a gente conhece mais próximo da velocidade da luz, certo? Então, e aí o método ficou definido desse jeito, né? Claro que dessa forma você precisa ter um laboratório, né? O laboratório especializado para fazer esse tipo de medida, né? Para poder calibrar exatamente o que é um metro. Mas a ideia continua sendo a mesma, né? No laboratório eles conseguem medir essa distância que a luz anda nesse intervalo de tempo, e aí eles têm noção do que é um metro. Tudo bem? Nossa definição de metro. Certo, pessoal? Aí vem outra coisa também, né? Observe que agora a definição de metro, ela está dependendo do tempo. Certo? Ou seja, para você ter uma boa medição do que é um metro, você tem que ter uma boa medição do que é um segundo, né? Você tem que medir o tempo corretamente. E, de fato, hoje em dia a gente consegue medir o tempo de forma bem precisa, né? A forma que a gente usa para definir o segundo, né? Antigamente era como? Antigamente era o seguinte, né? A gente dizia que um dia era o tempo entre dois nascer dos sóis, né? O ciclo do Sol nascer, se pôr e nascer de novo. Isso era um dia, né? A gente dizia que o dia era dividido em 24 horas, certo? Cada hora teria 60 minutos, né? Cada hora teria 60 minutos e cada minuto teria 60 segundos. Então, assim que a gente definia segundos, certo?
Assim como várias outras unidades de tempo, a gente usava eventos que são periódicos, né? Como, por exemplo, um mês. A primeira definição do mês era exatamente o ciclo da Lua, né? O tempo dela virar a Lua cheia, aí depois ela vai virando Lua nova, né? Lua nova, Lua minguante, até todas as fases da Lua, né? Depois que ele passar por todas as fases da Lua, a gente dava o tempo de um mês, certo? O período de um mês. Hoje em dia, um mês é quase isso, né? Não é exatamente isso. Por quê? Porque depois começou a ter várias questões econômicas, né, sociais envolvidas, aí definiram o mês de outra forma. Mas antes, a Lua, o mês era definido exatamente seguindo as fases da Lua. Tudo bem? Assim como um ano, né, era seguindo as estações do ano, né? O verão, né, o inverno, o verão, o outono, né, o inverno e deixa eu esquecer, a primavera. Primavera. Então, o tempo de girar as três estações era o tempo de um ano, certo? Que era o período que a Terra dava a volta no Sol completamente, né? Só que se você definir o tempo desse jeito, ele não fica, que era definido antes, né? Ele não fica tão preciso, né? Porque, por exemplo, até o nosso dia, né? O nosso dia, se eu não me engano, ele está ficando mais longo, certo? O dia aumenta alguns segundos, um segundo a cada 30 anos, alguma coisa assim, certo? Então, significa dizer o seguinte, que se o dia ficar mais longo, significa dizer que o nosso segundo está ficando mais longo, se você definir a partir do dia, tudo bem? Assim como também a rotação da Lua, né? O ciclo da Lua, ele também não é constante. A Lua está se afastando da gente aos pouquinhos, mas está se afastando, certo? Então, se a gente fosse definir um mês como sendo através do ciclo da Lua, também não daria sempre o mesmo valor. É como se o segundo de hoje não fosse igual ao segundo de daqui a 10 anos, de daqui a 30 anos, certo? E isso é uma coisa ruim para a ciência, né? Para a ciência tem que estar tudo padronizado. Então, as mesmas medidas que foram feitas há 50 anos atrás, para ser válido hoje em dia. Tudo bem? Então, precisou fazer uma nova padronização, né? E como é que é a padronização que a gente usa hoje? É através da vibração, certo? De cristais, né? Mais especificamente do cristal do Césio 133, né? Césio 133. Isso aqui o Césio 133 é um cristal que tem lá no que a gente chama do relógio atômico, certo? Que é o relógio mais preciso que a gente conhece hoje em dia, tudo bem? E o princípio de funcionamento dele é bem parecido com aquele que a gente tem do relógio de quartzo, certo? Você já viram alguns relógios de pulso, você vira e ele está escrito lá quartzo, né? Que é um relógio de quartzo, né? Basicamente, como é que é feito um relógio de quartzo? O quartzo ele tem uma propriedade, né? Assim como o césio, que é quando você passa, ele é um mineral, né? Um cristal, que quando você passa uma corrente elétrica por ele, né? Você faz um estímulo elétrico nele, ele começa a vibrar, certo? E essa vibração depende de alguns fatores, do formato dele, de como foi cortado e tudo mais. Tudo bem? E aí esse número de vibrações, né, ele sempre vibra no número de vibrações específicos, certo? E aí um segundo é contado exatamente a partir de um determinado número de vibrações. Isso no quartzo, né? No Césio é a mesma coisa, certo? Existe um circuito elétrico, né, que ele consegue medir quantas vezes um cristal vibrou, certo? Quando você passa uma corrente por ele, né? Então, quando o cristal de Césio vibra, deixa eu ver aqui, 1.000 milhões, 9 bilhões, 192 milhões, 631.770 vezes, né? Exatamente quando ele vibra esse exato número de vezes, é o que a gente classifica de um segundo, certo? Então, lógico, tem todo um circuito elétrico aqui que mede quando ele vai vibrar exatamente esse número de vezes.
e aí está passado um segundo, né? Então, os relógios certo-atômicos que costumam fazer, eles são bem precisos, né? Se não me engano, ele atrasa, tipo, um segundo a cada 30 mil anos, alguma coisa assim. São relógios bem precisos, né? Inclusive, são relógios que o pessoal coloca no satélite de GPS, né? Não sei se você sabe como é que funciona o GPS, mas o GPS funciona assim, ó. Você está aqui no ponto da Terra com um certo celular, né? Esse celular, ele vai mandar sinal para satélites, né? E aí, dependendo de qual, para vários satélites, dependendo de qual satélite pegou o sinal primeiro, eles conseguem, dá para fazer o cálculo exatamente de onde você está localizado, certo? Sendo que para fazer esse cálculo, o relógio desses satélites tem que estar sincronizado, certo? Então, para você conseguir sincronizar, tem que ser relógios bem precisos, né? É por isso que hoje o GPS de hoje é muito mais preciso que o de antigamente, né? Porque os relógios nos satélites são mais precisos. Tudo bem? Então, essa é a definição de segundo. Já vemos, e aí falta só a gente ver agora a definição de massa, né, do quilograma. Então, qual seria a ideia da definição de quilograma? A ideia da definição de quilograma é bem parecida com o que você já deve ter visto, né? A ideia do quilograma seria a massa de água, né? O peso da massa de água, que ocupa 1 litro, tudo bem? A massa de água que ocupa 1 litro, certo? Só que o problema é que, dependendo da temperatura, 1 litro de água pesa diferentes valores, certo? Então, foi o que eles fizeram. Eles criaram realmente um objeto mesmo, né? É um objeto, né? Também de platina e irídio, né? É uma barra de platina e irídio, e falaram, essa barra aqui é 1 quilo. Não tem mais definição baseada na água, não. Lógico que é aproximadamente aquela da água, né? Dependendo da temperatura, vai existir uma temperatura em que 1 litro de água tem exatamente 1 quilo, certo? Definido. Então, mas eles criaram uma barra de ferro e disseram, uma de ferro não, de platina e irídio, e disseram, ó, isso aqui é o quilo, tudo bem? E fizeram várias cópias e mandaram para vários países, né? Inclusive, essas cópias a gente chama de testemunha. Você pode procurar aí, né? O padrão do quilo, você vai até ver. A imagem dele, geralmente, ele está coberto, assim, por uma coisa de vidro, né? Na verdade, às vezes não é nenhuma, às vezes são várias. Exatamente para que essa barra aqui não reaja com ar, né? Tipo, normalmente a tendência dos metais na atmosfera é o quê? É oxidar, né? Então, oxidar, ele pode ganhar oxigênio e ganhar mais peso. Então, se isso aqui ganhar mais peso, significa dizer que o nosso padrão de quilo está aumentando. É como se 50 quilos hoje não fosse o mesmo 50 quilos de 100 anos atrás, certo? Mas, então, é por isso que eles têm que ficar bem protegidos, né? Mas o curioso é que foi observado que esse padrão que a gente usa por quilo, a massa dele está variando, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa manipulando ele tem alguns arranhões, né? Então esses arranhões vai tirando um pouquinho da massa desse nosso padrão de 1 quilo, certo? O que significa dizer que de fato o que está acontecendo é isso, né? O nosso quilo de hoje não é o mesmo quilo de 50 anos atrás, o mesmo quilo de 100 anos atrás, né? O mesmo quilo de 200 anos atrás, quando ele foi definido, né? Ele foi definido mais ou menos há 200 anos atrás, né? 1790. Então, assim, o quilo daquele tempo não é o mesmo quilo que a gente tem hoje. Por quê? Porque aos poucos vai arranhando algumas reações químicas, vai mudando o nosso padrão de quilo, né? Então, é bem provável que nos próximos anos a gente veja até uma mudança dessa definição do que é o quilo, certo? Porque se a gente fosse basear só nessa barra está mudando, né? Então, é bem provável que se faça alguma definição, como foi esses dois, né? Baseado em alguma coisa da natureza que qualquer país possa medir de forma independentemente. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Nossos padrões de medidas, né? Vamos lá, então, tendo visto isso, certo? Vamos só ver aqui os prefixos, né? Prefixos. Certo? Só fazer uma revisãozinha do que é o prefixo, né? Vocês devem lembrar lá
Na verdade, eu até já falei, né? Esse quilo já é um prefixo, né? Então, junto com os padrões de medida, a gente passou a estabelecer que as coisas iam começar a ser medidas de 10 em 10, né? Iam adotar um sistema decimal e não um sistema de 12. Esqueci como é o nome que a gente chama de sistema baseado em 12 unidades, certo? Mas, então seria um sistema decimal, e aí a gente criou vários prefixos para cada 10 unidades daquilo, né? Então, 10 metros a gente chamou de decâmetro, né? 10 decâmetros nós chamamos de hectâmetro, certo? 10 hectâmetros nós chamamos de 1 quilo, né? 10 hectâmetros é um quilômetro, né? Certo? Assim como a 10ª parte de 1 metro, a gente chamou de decímetro, certo? A 100ª parte de 1 metro é o centímetro, né? E a 1000ª parte de milímetro, tudo bem? Aqui eu estou usando metro, mas isso aqui é verdade para qualquer unidade, né? Grama, tem a decagrama, né? Hectagrama, quilograma, né? Tem a decigrama, centigrama, né? E a miligrama, tudo bem? Ou para qualquer outra unidade, eu posso falar até de segundo, né? Posso falar de quilissegundo também, né? Esses aqui são os mais adotados, né? Também tem o mega, certo? O giga, o tera, né? Também tem alguns outros para frente. Assim como aqui para trás tem o micro, né? O nano, o phantom, certo? Mas só lembrando, né? Ó, o decâmetro, eles são 10, sempre que eu vou andando aqui, são 10 unidades do anterior, certo? Significa o seguinte, que para eu transformar da unidade anterior na unidade da frente, eu sempre divido por 10. Certo? Eu divido por 10. De metro, se eu quiser transformar de metro para decâmetro, divido por 10. Né? Decâmetro para hectâmetro, 10. De hectâmetro para quilômetro, 10. E se você quiser pular duas casas aqui, então é só você dividir, né, por esses números multiplicados. Né? Essas transformações aqui a gente não usa tanto. Claro que a gente usa mais. É de metro para quilômetro, certo? Então, de metro para quilômetro, a gente divide por 1000, né? Você dividindo diretamente por 1000, você já tem de metro para quilômetro. Quando você faz o contrário, você multiplica de quilômetro para metro, você multiplica por 1000. Certo? Mesma coisa no lado de cá, né? O que a gente usa mais, quais são? São de centímetro para metro, né? Então, aqui, de centímetro para metro, eu divido por 100. De metro para centímetro, eu multiplico por 100. Certo? De milímetro para metro também é muito comum, né? De milímetro para metro, eu divido por 1000. E de metro para milímetro, eu multiplico por 1000. Isso aqui vocês devem saber, né? Mas não custa nada relembrar, certo? Só mais um detalhe que eu queria falar também, antes da gente ver a parte de transformação de unidades mesmo, certo? É quando você faz essa conversão dos prefixos, quando está em área e volume, certo? Área ou volume. Né? Vocês devem lembrar aí, né? Qual a unidade de área no SI, né? Então, lembrando, como a área sempre é o produto de duas distâncias, né? A área de um quadrado é base vezes altura. Né? São duas distâncias. Como cada distância eu meço em metro, essa aqui, base é metro, no SI, né? A altura em metro no SI, então a unidade de área vai ser o quê? Metro quadrado, né? Padrão de área no SI. A gente chama assim, bota essa chave para dizer que é a unidade. E de volume, né? A unidade de volume, como é? O volume é a área da base vezes a altura. Então, a unidade de volume vai ser a unidade de área vezes a unidade de altura. Né? A unidade de área é metro quadrado, a unidade de altura é metro. Então, fica metro ao cubo, tudo bem? Então, no SI vai ser a unidade de distância ao quadrado, né? De área, e de volume, unidade de metro ao quadrado, de distância ao cubo. Certo? Lógico que você também pode usar o centímetro quadrado, certo? O centímetro quadrado, o decímetro quadrado, né? Assim como aqui ao cubo, você pode usar também o centímetro cúbico, certo? Só tem um detalhe, né? Eu falei para vocês, pessoal, de metro para centímetro, né? Você multiplicava por 100,
certo? Só que como está ao quadrado agora, você vai multiplicar por 100 duas vezes, porque você tem um quadrado aqui. Então, na realidade, de metro para centímetro, você multiplica por 100 ao quadrado. Certo? Ou seja, você vai ter que multiplicar por 10.000. Tudo bem? De centímetro para metro, você dividia por 100. Mas como agora é centímetro quadrado, então você divide por 100 ao quadrado. Então, divide por 10.000. Deu para entender a lógica? A mesma lógica eu aplico aqui de metro cúbico para centímetro cúbico. Tudo bem? Importante a gente saber dessas transformações, né? Que eu estou falando mais por cima porque a gente não vai usar tanto área e volume na nossa disciplina, né? Mas, falando aqui para vocês qual a lógica de como funciona isso, certo? E por último, pessoal, só para a gente encerrar a aula, né? A gente vamos relembrar aqui como é que transforma as unidades, certo? Como é que se transforma de unidade na outra. Bem? Então, mudança de unidades. Certo? Então, sempre para você transformar de unidade na outra, né, você sempre precisa ter o que a gente chama do fator de conversão. Por exemplo, um dos fatores de conversão eu já falei para vocês, que 1 metro são 100 centímetros. Esse é um fator de conversão. Certo? 1 quilômetro são 1.000 metros. Certo? 1 quilômetro são 1.000 metros. Aqui é outro fator de conversão. Certo? Então, tendo um fator de conversão, para você transformar, você pode ter dois jeitos. Certo? Você pode usar a regra de 3, né? Eu quero saber, por exemplo, quanto é, sei lá, 2,35 quilômetros em metro. Então, o que eu faço? Então, você diz que 1 quilômetro são 1.000 metros. E aí, resolve essa regra de 3. Certo? É uma forma de se fazer. A outra forma que eu prefiro, né, de fazer é sempre você ou multiplicar ou dividir, né? Então, por exemplo, de quilômetros para metros, você sempre pode pegar o fator de conversão, né, e multiplicar ou dividir. Então, se 1 quilômetro é 1.000 metros, então de quilômetros para metro, basta você multiplicar por 1.000. Certo? Então, ou seja, seria exatamente 2.350 metros, 2 quilômetros. Vai ser multiplica aqui por 1.000. Certo? E sempre que você tem um fator de conversão, você sempre pode usar essa lógica, né? Tipo assim, um fator de conversão que o pessoal adota muito, qual é? Que 1 metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora. Né? Esse fator de conversão. Né? Então, você pode usar a regra de 3 para multiplicar. Então, por exemplo, eu quero saber quanto é 72 quilômetros por hora em metros por segundo. Quero saber quanto é isso. Né? Você pode usar a regra de 3 que eu falei, mas como eu falei, eu sempre prefiro ou multiplicar ou dividir, certo? No caso de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6, certo? Divide por 3,6. Então, vai dar exatamente 20. Tudo bem? Mas se você não tiver essa habilidade aqui de reconhecer quando você vai multiplicar, quando você vai dividir, tudo bem? Você pode sempre fazer a regra de 3, certo? Facilita a sua vida, talvez. Mas eu costumo sempre decorar, né? De quilômetro para metro por segundo, divide 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Certo? Então, sempre quando você tem um fator de conversão, fica fácil de transformar. Tudo bem? Só mais um detalhe que eu quero falar para vocês é o seguinte, é que às vezes você não tem um fator de conversão, certo? Dessas unidades que são derivadas, certo? E aí você tem que... Pronto, exatamente. Vamos ver isso agora. Por que é 3,6? Vamos ver isso exatamente agora. Tudo bem? Porque muitas vezes, vamos supor que eu não soubesse que era 3,6. Né? E isso pode acontecer com vocês em alguma outra unidade. E eu quero saber quanto é isso em quilômetros por hora. Certo? Como é que você faz esse cálculo? Você sabe que essa unidade aqui, ela não é fundamental, né? Unidade derivada, unidade de velocidade, né? Então, como é que você faz quando você encontra esse tipo de unidade? Né? Você faz o seguinte, você pensa
como se 1 metro de segundo fosse exatamente 1 metro dividido por 1 segundo. Certo? Que, na verdade, de fato, ele é isso, né? 1 metro por segundo é 1 metro dividido por 1 segundo. Tudo bem? E aí você vai ter que transformar cada um individualmente. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos transformar aqui 1 metro para quilômetro. Né? É só dividir por 1000, mas eu vou fazer aqui devagarzinho para vocês entenderem direitinho. Então, a gente sabe que 1 quilômetro são 1000 metros, certo? Então, 1 metro vai ser x. Aí eu multiplico 1000 pelos extremos, certo? Aí fica, ó, 1000 vezes x, né? É igual a 1, fica 1 vezes 1. E aí o x vai ser 1 dividido por 1000, né? Que é como eu falei. Ia ser, é só dividir por 1000, né? Então aqui fica 1000, ou seja, 1 metro é 1 sobre 1000 quilômetros, certo? E 1 segundo, né? 1 segundo são quantas horas? Né? A gente sabe que 1 hora são 60 minutos, certo? Só que cada minuto são 60 segundos, certo? Então, para cada minuto, eu tenho 60 segundos. Se eu tenho 60 minutos, então vão ser 60 vezes 60 segundos. Né? 60 vezes 60 dá exatamente 3.600 segundos. Certo? Então, 1 hora são 3.600 segundos. 1 segundo vai ser x horas. Né? Fazendo aqui meio pelos extremos, também vai ficar, x vai ser 1 sobre 3.600. Certo? Segundos, né? Ou hora. 1 segundo é 1 sobre 3.600 horas. Certo? Ou seja, é só uma fraçãozinha. Tudo bem? Deu para entender isso aí? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Certo? E aí, ó, aí aqui eu já estou quase terminando, né? Aqui eu tenho uma divisão de 2 frações, certo? Essa unidade aqui eu já posso deixar o quilômetro por hora, né? Ela já virou quilômetro por hora, que é onde eu queria chegar. Aí aqui fica eu repito a primeira fração, né? Divisão de fração. Repito a primeira, multiplico pela inverso da segunda, inverti aqui a segunda, quilômetros por hora. Aí aqui vai ficar 3.600 dividido por 1000 dá exatamente o 3,6 km por hora. Certo? Então, 1 metro por segundo é exatamente 3,6 km por hora. Tudo bem? Eu usei aqui para velocidade, que é o que a gente vai usar, mas você pode usar essa lógica para qualquer que seja a sua unidade, né? Por exemplo, se você quisesse transformar de Newton para Dina, né? Dina é 1 Newton para... São quantas Dinas, né? Então, para você transformar de 1 litro para Dina, a Dina é a unidade de força no sistema CGS, né? O sistema CGS é CGS exatamente de centímetro-gramas segundo, né? É outro sistema que o pessoal costuma usar também, né? O sistema internacional a gente chama de MKS, né? Metro, quilo, segundo, certo? Mas existe o sistema CGS. Então, para você transformar, você teria que transformar o seguinte, lembrando que 1 Newton, ele é o quê? 1 quilograma, metro, por segundo ao quadrado. Você teria que transformar o quilograma para grama, o metro para centímetro, e aí você teria o fator de conversão de Newton para Dina, tudo bem? Mas só um exemplozinho de quando você tem essas unidades compostas, certo? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Vamos fazer o seguinte, pessoal, já são 9h20, né, já está dando uns 50 minutos. Eu não gosto de dar aulas muito maiores que 50 minutos, porque eu acho que fica cansativo, né? A não ser que vocês queiram, tudo bem? Se algum dia vocês falarem, não, professor, você pode dar 2 horas de aula, eu posso dar aqui 2 horas de aula para vocês, certo? Mas eu prefiro dar aula de 50 minutos, 1 hora no máximo, certo? Então, a gente pode encerrar por aqui. Mas antes eu queria só fazer uma pergunta para vocês, né? Eu estou sempre começando essa segunda aula às 8h30, né? Os alunos do semestre passado pediram para começar ela 8 horas, porque, por algum motivo, para eles era melhor que eu começasse 8 horas, né? Por mim, tanto faz, né? Desde que dê certo para vocês, por mim, tanto faz. Se vocês quiserem, vocês preferem que eu comece a aula 8h30 mesmo, ou preferem que eu comece
mais cedo ou mais tarde, né? Se vocês quiserem, eu posso dar aula de 9 às 10, né? Professor, esse horário que a gente está usando tá bom, até porque, tipo, a nossa aula hoje terminou um pouco mais tarde. Aí, tipo, se a gente for começar já 8 horas, sendo que a outra acabou pertinho de 8 horas, vai ser uma seguida da outra, não vai ter tempo nem de jantar. Entendi. Pronto, então tá ótimo. Então, tá ótimo. Então a gente deixa começando 8h30 mesmo, certo? E aí, por hoje fica por aqui, sabe? Só se tem alguma dúvida, para esclarecer aqui, Lúcia, por que é o 3,6? Pronto, então, boa noite para vocês, certo? E aí até sexta, tá ok? Sexta-feira a gente já começa vendo a física de verdade, digamos assim. Vai começar a ver o movimento, né? Velocidade. Boa noite, Larissa. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Laura. Até sexta, né? Deixa eu até encerrar aqui a aula.